Bom, gente, hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, que é a cegueira, o glaucoma. E nós estamos no mês de abril, que representa Abril Marrom. E é claro que hoje nós trouxemos oftalmologista, Dr. Fernando Costa, para conversar com a gente, para bater um papo com a gente aqui e nos trazer algumas informações a respeito dessa campanha. Doutor, muito bom dia. Bom dia, Vanusa. Bom dia, telespectadores do Bom Dia News. É um prazer estar aqui, já ter presenciado também palavras tão bonitas já ditas por você mais cedo, no começo da semana. É sempre bom começar a semana assim. Ai, que bom. Com palavras edificantes. Amém, glória a Deus. Doutor, hoje nós vamos falar sobre esse assunto porque a campanha começou nesse mês de abril. E é uma campanha, é um mês importante porque se detalha como o Abril Marrom e se fala sobre determinados problemas que afetam a nossa saúde. E não poderia ser diferente quando o assunto entra na cegueira, entra no glaucoma, e a gente tem que entender um pouco mais. Segundo as informações, é verdade, doutor, que até 80% dos casos de cegueira poderiam ser evitados se a informação realmente ela chegasse de uma forma mais clara, né? Porque tem muitas informações desencontradas. Agora há pouco a gente estava conversando, né, doutor? E eu tirei algumas dúvidas. E quantos mitos, né? Porque muitas vezes você busca as informações que vêm de lugares ou de pessoas que não têm nenhum tipo de especialidade no assunto, né, doutor? Sim, sim. Nós estamos no mês, né, mês Abril Marrom, que é aquele mês de conscientização contra a cegueira e causas de baixa visão. E dentre essas causas de baixa visão, boa parte delas são causas que são preveníveis. E são causas que começam insidiosamente e muitas vezes de forma silenciosa. Então, nós temos hoje causas preveníveis em torno de 80% dos tipos de cegueira que nós temos. Então, você vê que essa porcentagem ela é realmente muito elevada. As principais causas de baixa visão hoje ainda são causas que nós temos reversibilidade. Nós conseguimos tratar e curar, que são os graus de óculos, que são as ametropias, né, que são as que causam a maior porcentagem de baixa visão, e a catarata, que é um problema que pode causar uma cegueira enorme ao paciente, uma dificuldade muito grande, mas que também é reversível. Mas nós temos causas que são irreversíveis, e essas causas são as causas mais perigosas, como, por exemplo, o glaucoma, né? São causas que vão começar devagar, o paciente não percebe, e quando chega à consulta, muitas vezes pelo sintoma, ele já chegou um pouco tarde demais. Doutor, então vamos explicar mais diretamente com estas imagens que aqui estão, um olho normal e um olho, na verdade, com glaucoma. E se a idade influencia? Sim. O glaucoma é uma doença que afeta o nervo óptico, né? O nervo óptico é a estrutura neurológica responsável pela visão. Então, é uma doença degenerativa, progressiva, ou seja, esse nervo óptico vai sendo danificado, ele vai perdendo a funcionalidade, é a última estrutura do olho na imagem. E quando ele vai perdendo a funcionalidade, a visão vai caindo de uma forma bem característica. Vai sendo perdida a visão inicialmente periférica e ela vem em direção ao centro e de forma irreversível. E tem como principal fator causador e de evolução o aumento da pressão intraocular. Então, quando nós olhamos as figuras, né, nós podemos perceber no olho à esquerda que você tem um olho com aumento de pressão. E esse aumento de pressão ele vai acabar culminando com um dano ao nervo óptico. Esse aumento de pressão, ele ocorre de uma forma que o paciente não sente. Muitas vezes ele vai chegando ao consultório falando assim, doutor, eu estou com dor de cabeça, será que não é a pressão do olho? Eu estou coçando meu olho, está ardendo meu olho, será que não é a pressão do olho? Essa pressão do olho elevada, ela não causa sintomas, o paciente não percebe de jeito nenhum. E como a perca de visão do glaucoma, ela é uma perca que começa pela periferia e vai para o centro, o paciente muitas vezes só vai perceber aquela perca quando ela já está na região central, ou seja, muito avançada. Muito bom. E aí a gente fala da idade, doutor. Sim. A idade vai influenciar? Bastante. Eu digo, a idade para o glaucoma é um dos fatores principais, fatores de risco, né? Porque muitas vezes fala assim, qual o causador do glaucoma? O glaucoma ele é multifatorial, ele tem uma predisposição genética como um dos fatores mais importantes e o aumento da pressão, mas a idade ela vai favorecer muito o aparecimento do glaucoma, porque aquelas fibras nervosas do nervo óptico, elas vão se tornando mais suscetíveis. Então, eu costumo dizer aos pacientes, é raro encontrar paciente com menos de 40 anos no consultório
com aumento de pressão. Então, você tem aquela faixa característica de início da doença, geralmente acima dos 40 anos de idade. Por que é importante a gente falar sobre isso, doutor? E quando a gente tem esse bate-papo aqui, a gente muda um pouquinho a história da entrevista. Por quê? É uma chance que a gente tem de dialogar mesmo. Porque muitas vezes a pessoa, quando vai no seu consultório, às vezes ela tem vergonha de perguntar, às vezes ela não quer, porque ela acha que vai estar falando alguma coisa que não deveria falar. E aqui é uma chance que a gente tem, muitas vezes, de tirar a sua dúvida que está em casa. Por que eu falei sobre a idade? Porque existe uma associação entre catarata e glaucoma. As pessoas que não têm noção, elas acabam confundindo. E aí, muitas vezes, acreditam que a idade não vai influenciar porque é glaucoma, não, porque é catarata. As pessoas ficam naquela confusão e acham e criam diferenciação e, ao mesmo tempo, criam associação ou, ao mesmo tempo, dizem, não, é a mesma coisa. E eu queria que o doutor tirasse as dúvidas. Claro, claro. Eu costumo falar muito para os pacientes, tento deixar eles à vontade, porque eu digo, qualquer dúvida é importante. Aquela dúvida que você acha mais simples é aquela que eu gosto de responder, Verdade. né? Então, nós temos assim, a catarata é um processo que até alguns médicos gostam de dizer que não seria uma doença, porque ele é um processo de envelhecimento natural, ou seja, todas as pessoas vão apresentar catarata. Então, a catarata é uma opacidade do cristalino, que é uma lente natural que nós temos que está dentro do olho. E ele vai começando aos poucos perder a transparência e aquilo ali vai dificultando a visão. Então todos nós vamos ter catarata e espero que tenhamos, porque significa que nós estamos vivendo um tempo de vida bom, né? Um tempo de vida mais elevado. O glaucoma, ele tem relação com a idade, mas o glaucoma está numa região totalmente diferente da catarata. Escondido, né? Escondido, ele está lá no nervo óptico, a última região da visão. Ele tem um aumento de predisposição com a idade, mas não é só a idade, aí você vai contar vários outros fatores, como, por exemplo, eu citei aumento de pressão intraocular, o aumento da idade, predisposição genética. Então, relação entre catarata e glaucoma, eu não posso dizer que não existe, né? Porque nós temos subtipos diferentes de glaucoma. Nós temos, por exemplo, o glaucoma de ângulo fechado, que é um glaucoma que o olho ele é muito apertadinho por dentro. E o cristalino, ele funciona como uma estrutura que diminui o espaço. Então, em glaucoma de ângulo fechado, aquela catarata ela pode influenciar para o aumento de pressão. Mas, em grande maioria dos glaucomas, a catarata e o glaucoma eles andam bem diferenciados. Eles são situações bem diferentes. Muito bom. Doutor, quais são os grupos mais afetados com essa doença, no caso, com glaucoma? Pronto. Os grupos mais afetados, vamos lá. Principalmente, o aumento da idade, geralmente pacientes acima de 40 anos de idade, pacientes que apresentam uma pressão intraocular mais elevada, paciente com histórico familiar de glaucoma, né, que a gente consegue entender ali naquele paciente uma predisposição genética, pacientes míopes, pacientes que apresentam doenças sistêmicas como diabetes, são esses os pacientes que são têm um maior fator de risco para o desenvolvimento de glaucoma. Pois é, eu estava conversando com o doutor agora há pouco sobre a questão do problema na tireoide. Eu falo, gente, sempre porque eu tenho hipotireoidismo e eu faço tratamento para o hipotireoidismo. E a gente sabe que tem o hipertireoidismo. E as pessoas, às vezes, associam a questão do hipertireoidismo, da questão do olho, que acaba ele chamando mais atenção, com a questão da pressão do olho. Eu não havia nem conversado sobre isso com o doutor, me veio aqui na memória esse tipo de informação. E muitas pessoas acabam dizendo, nossa, eu tenho medo de ter hipertireoidismo e ter problema na minha visão e ter alguma ligação com glaucoma. Excelente pergunta. A tireoide ela é muito responsável pelo metabolismo corporal. Então, quando você tem queda dos hormônios da tireoide ou um aumento dos hormônios da tireoide, você vai ter algumas alterações possíveis no olho. Geralmente nós podemos ter uma diminuição do filme lacrimal de qualidade, um ressecamento ocular, mas podemos também ter um problema bem característico do paciente com problema de tireoide, que é o espessamento da gordura orbital, né? Então você vai ter o olho como se o olho estivesse indo para fora, né? Sim. É uma exoftalmia, né? Que é um prolapso ocular. Aquilo ali chama muita atenção em paciente de tireoide. E esse paciente com prolapso ocular, ele já tem um quadro bem descompensado da doença e muitas vezes ele precisa ter intervenção oftalmológica, de descompressão, porque aquele aumento de gordura periorbitária ou orbitária, ele vai causar ali no paciente aumento de pressão, ele pode causar dor, ele vai causar uma exposição do olho.
geralmente ocorrem em pacientes tanto de hiper ou hipotireoidismo descompensados. Doutor, quando a gente fala o senhor já falou que no caso do glaucoma, os sintomas eles não se revelam tanto assim, mas tem algo além de você ir fazer uma consulta que você possa perceber? O doutor falou da dor de cabeça, que muitas vezes a pessoa se queixa. Tem algum tipo de sintoma que já te dá um alerta? Esse é um ponto importante no consultório. E às vezes eu falo para o paciente, seria tão interessante, hoje nós podemos medir uma pressão arterial em casa, nós podemos comprar um aparelho de pressão e medir em casa. E no olho você não tem essa possibilidade, né? Então o paciente chega assim, doutor, eu estou sentindo um sintoma tal, dor de cabeça, meu olho está ardendo. Muitas das dores de cabeça você tem aquela sensação de pressão no olho. Pois bem, o glaucoma ele realmente é silencioso, então você não vai perceber nenhum desses sintomas. Eu falo para o paciente, às vezes se por mágica eu conseguisse duplicar a pressão do seu olho agora, geralmente você nem perceberia, era como se não tivesse mudado nada. Então ele é bem silencioso. E a perca visual, que é o fim trágico da doença, que o paciente fala, eu vou perceber aquela perca visual, meu olho está embaçado. O paciente não percebe a priori, porque a perca ocorre de fora para dentro. Então ela é uma perca que... Qual é a visão mais importante que nós temos? Acaba sendo a visão frontal. Então aquela visão frontal, ela continua sendo uma boa visão até a evolução do glaucoma em quadros mais avançados. Então, realmente, o paciente que quer saber se tem ou não tem, ele realmente deve vir à consulta oftalmológica. Quando você associa com a idade, então a gente associa muito com a orientação do paciente. Pacientes acima de 40 anos de idade, eles devem ter uma rotina oftalmológica um pouco maior, principalmente pensando em doenças como essa. Muito bom. Doutor, com tantos tratamentos avançados, quais são os tratamentos que nós temos hoje que, de uma certa forma, têm ajudado na qualidade de vida dessas pessoas? Eu fico feliz em dizer que evoluímos muito nos últimos anos em relação ao tratamento de glaucoma. Quando eu comecei, há muitos anos atrás, o fellow em glaucoma, o glaucoma meio que era preterido dentre as subespecialidades, porque nós tínhamos poucos tratamentos disponíveis, principalmente cirúrgicos. Então, o tratamento do glaucoma ele consiste em uma coisa, ele consiste em baixar a pressão do olho, porque nós chegamos numa pressão ideal, que essa pressão, o glaucoma ele não vai avançar. Ele fica estacionado. Então, o glaucoma é uma doença que não tem cura, porém, ela tem um controle muito bom, você evoluindo para aquela pressão mais baixa. E nós temos como terapia hoje medicações. As medicações foram melhorando com o longo do tempo, diminuindo o efeito colateral, então são boas estratégias de tratamento, medicações colírio. Laser, nós temos laser ambulatorial, que é um laser que a gente faz em consultório, que ele também serve para baixar a pressão de forma bem eficaz. E hoje nós temos um portfólio de cirurgias bem longo, bem grande, né? Que graças a Deus a gente pode criterizar bem cada paciente, a gente pode avaliar cada paciente e indicar esses procedimentos cirúrgicos. Existe alguma relação entre menopausa e glaucoma e quem são os públicos mais, no caso, homem e mulher? Tem uma coisa interessante nessa questão da menopausa em relação ao glaucoma. Existe hoje, em termos de porcentagem, um discreto aumento em relação à mulher em relação ao homem. Nós vamos ter ali, por exemplo, em torno de 55% a 60% dos casos de glaucoma ocorrendo nas mulheres. Então a pessoa pensa, será que é alguma coisa relacionada hormonal? Vamos lá. Como eu falei, o glaucoma ele tem como causa multifatorial e onde vai funcionar a questão hormonal? A mulher, durante o ciclo de ovulação, durante todo o ciclo reprodutivo, ela vai ter um hormônio muito característico, que é o estrogênio. E esse estrogênio, ele funciona durante toda essa parte como um defensor da mulher, na verdade, né? Então, assim, ele é protetor, neuroprotetor, ele é protetor cardiovascular. Então, nós vamos notar, por exemplo, uma maior chance de infarto, de hipertensão arterial na mulher após o período de menopausa, após o início da menopausa, né? Então, no glaucoma, o que é que acontece? É um fator causador? Não. Mas o estrogênio ele também ajuda a proteger o nervo óptico. Ele é neuroprotetor e ele também ajuda a baixar um pouco a pressão. Então, a gente nota ali, digamos, 3 alterações básicas com a menopausa. Você vai notar ali uma diminuição de perfusão próximo ao nervo óptico, um discreto aumento de pressão e essa perca da neuroproteção. Então, geralmente, a menopausa ela pode estar relacionada a uma intensificação daquele paciente que teria a chance de ter glaucoma. Então, eu sou mulher, eu tenho ali a predisposição para ter glaucoma, eu posso antecipar um pouquinho com a menopausa, principalmente menopausa precoce,
ou eu posso intensificar aquele quadro. Mas eu não consigo dizer que isso aí aumenta a possibilidade de glaucoma. Até porque hoje existem mais mulheres com glaucoma, não exatamente por isso. São basicamente dois motivos. Primeiro, mulher hoje ainda vive mais que o homem, então nós temos uma relação idade bem importante para o glaucoma, e também a mulher ela tem uma tendência a ter mais casos de glaucoma de ângulo fechado, que corresponde a 20% dos glaucomas. Por quê? Porque o olho da mulher é um pouquinho menor por dentro do que o homem, então favorece um pouco mais glaucoma. Mas sim, nós temos essa relação com a menopausa como modulador, a queda do estrogênio como modulador, fator de risco. Doutor, nos últimos anos, nunca se cresceu tanto o mundo da tecnologia e nunca se exigiu tanto um trabalho feito diretamente com os olhos grudados a uma tela. E há um passado não tão recente, telas muito claras. E com o passar do tempo, vem as informações e as pessoas vão se adaptando a dias melhores, a mudanças de comportamento. Eu pergunto para o senhor, existe alguma relação também na piora do glaucoma, também ligado aos comportamentos, esses tipos de comportamentos no mundo da tecnologia? Na verdade, hoje, esse questionamento sobre as telas, ele está tão frequente no consultório que ele vem relacionado a quase todas as doenças. O paciente tem uma catarata, doutor, eu uso muita tela, está com um grau de óculos modificando, eu uso muita tela. Hoje você tem o uso de tela para trabalho em excesso, o uso de tela para estudo em excesso e hoje o descanso, né? Porque você já tinha para trabalho, mas hoje o descanso está sendo feito muito com tela. Então, esse excesso de tela, esse excesso de luminosidade, essa proximidade de leitura de forma muito constante, ela vai causar alguns desconfortos. Ela aumenta o olho seco, o paciente ele termina o dia muito com o olho mais irritado, porque o olho mais ressecado. Ele vai ter ali um cansaço, tanto pela questão da luz, como pela questão da visão de perto em excesso, porque a visão de perto é a visão mais cansativa, e você vai ter uma irradiação ali da retina com essa luz azul, que é uma luz um pouquinho mais potente. Bem, hoje a gente não tem uma doença específica que esteja aumentando devido ao aumento de telas, né? Não comprovado, né? O que nós temos de comprovação, por exemplo, nós vamos ter uma piora do glaucoma, uma piora da catarata, uma piora de um dano retiniano hoje comprovado pelo aumento de tela. O que nós temos comprovado hoje realmente é o cansaço, é o olho seco, você piora bastante o seu dia com aquele excesso de tela. Doutor, eu quero que o senhor fique à vontade para chamar a atenção das pessoas, para que elas busquem as informações mais claras e justamente ter cuidado também com a automedicação. Quero que o senhor fique à vontade para alertar as pessoas nesse mês aí do Abril Marrom. Ótimo. É sempre um prazer falar sobre as causas de perda de visão ou sobre o glaucoma, porque eu tenho um objetivo muito claro, que é a prevenção do paciente. Então, como essas causas elas são silenciosas, o paciente ele tem que adotar uma rotina de cuidados, né? Como ele tira, às vezes faz um hemograma para avaliação, às vezes ele faz uma avaliação com o cardiologista, o oftalmologista ele tem que fazer parte dessa rotina, porque uma boa parte das doenças oftalmológicas, elas não vão dar aquele sintoma que o paciente espera. Às vezes eu até queria, o paciente fala assim, doutor, eu sinto dor. Eu falei, pô, mas se a dor fosse um sintoma de alguma dessas doenças, poderia ser até interessante, porque você conseguiria prevenir essa doença, mas que o paciente procuraria logo aquele consultório mais cedo. Então, assim, e boa parte dessas doenças, elas vão causar percas irreversíveis. Então, a minha orientação a todo mundo é que vocês adotem, principalmente após os 40 anos de idade, uma rotina oftalmológica em relação à consulta. Então, consulta pelo menos 1 a 2 vezes por ano, identificando fatores de risco para você poder fazer o acompanhamento necessário. Em relação à automedicação, para o olho, ela é bastante perigosa. A única automedicação que é liberada é o uso de lubrificante. O uso de lubrificante é uma coisa boa para todas as pessoas, porque quase todo mundo sofre um pouquinho de olho ressecado, um olho seco. Mas fora isso, uma parte significativa das medicações que pode se usar no olho, elas podem ser maléficas se você não tem a indicação correta. Tá certo. Doutor, primeiro eu quero agradecer pela sua presença, tá bom? Que vocês continuem informando, principalmente os nossos médicos piauienses, nós temos os melhores, que vocês estejam mais nas redes sociais, levando essa informação como especialistas. E muitas vezes a gente não tendo
pessoas que de uma certa forma não entendem de nada, divulgando só pelos likes, né? A gente fica meio que preocupado com isso. Então, quero agradecer pela sua presença, tá bom? Eu que agradeço, foi um prazer estar aqui. Muito bom. Espero voltar qualquer dia. Vai voltar. Deixa o Instagram, doutor, também. O seu Instagram é? É Fernando C. Costa 88. Muito obrigada.